Aquele era para ser um fim de semana comum, uma simples fuga da rotina, uma chance de relaxar, respirar ar puro e deixar para trás a correria do dia a dia. Eu e meu marido, João, estávamos casados há 5 anos, e tudo parecia perfeito. Uma vida boa, um trabalho confortável, uma casa bonita. Talvez nem sempre fosse emocionante, mas éramos felizes. E então o telefone tocou. Era o Lucas, o melhor amigo do João. Eles se conheciam desde a escola, e o Lucas fazia parte da nossa vida desde que me entendo por gente. Ele ligou de surpresa, nos convidando para passar o fim de semana em seu sítio, o sítio Águas Claras, nos arredores de uma cidadezinha pitoresca na Serra da Canastra. Lucas não era apenas um amigo. Ele era aquela pessoa leal, simples, com quem sempre se podia contar, a quem se podia recorrer em uma crise. Por isso, seu convite pareceu tão natural e óbvio. Era o Lucas. Afinal, ninguém suspeitaria de nada em comum. Mas quando ele mencionou que sua esposa, Mariana, tinha viajado para a casa dos pais no fim de semana, senti um leve aperto no estômago. Era como se ele estivesse tentando nos vender a ideia de passarmos um tempo juntos, apenas nós 3. Não havia nada de explícito nisso. Mas eu não conseguia me livrar daquela sensação estranha. Será que era só imaginação minha? Afinal, são apenas 2 dias. O que poderia dar errado? João ficou animado. Vai ser divertido, Clara, ele disse, com a voz cheia de entusiasmo. Faz tempo que não temos uma folga assim. Ele estava totalmente a favor, o que me ajudou a afastar aquele sentimento. Arrumamos nossas malas e saímos no sábado bem cedo. A viagem foi tranquila e quando chegamos, o campo já tinha feito sua mágica. O ar era puro, e aquela calmaria era exatamente o que precisávamos. Lucas nos esperava com seu sorriso largo e um aperto de mão firme, tão familiar e reconfortante. Tudo parecia normal, e eu o abracei de volta, tentando ignorar aquele sentimento opressor que eu não conseguia identificar. Assim que entramos na casa de Lucas, parecia que tínhamos entrado em outro mundo, um lugar longe do estresse da vida cotidiana. A casa era quente e acolhedora, com pisos de madeira escura polida e uma imponente lareira de pedra no centro da sala. As paredes eram decoradas com antigos ladrilhos hidráulicos e vasos de cerâmica do Vale do Jequitinhonha, e os tons quentes e terrosos mostravam o quanto de alma Lucas havia colocado para criar um ambiente hospitaleiro. Sentamos para almoçar, e a conversa com Lucas fluiu como sempre. Relembramos velhos amigos, compartilhamos as últimas novidades e rimos ao recordar histórias diversas. Nada de extraordinário acontecia, mas a sensação de que algo estava fora do lugar não me abandonava. João estava relaxado, aproveitando o ritmo pacífico do sítio. Não pude deixar de notar como ele se sentia à vontade com Lucas, como se relaxasse naturalmente. No início não dei muita importância. Mas agora percebo que talvez aquele tenha sido o primeiro sinal. Depois do almoço, Lucas nos ofereceu um passeio pela propriedade para mostrar as melhorias que havia feito. Eu aceitei, mas ao olhar para João, percebi que ele não parecia muito interessado em visitar os estábulos. Foi um detalhe pequeno, mas me deu a impressão de que havia algo não dito entre ele e Lucas. Lucas foi na frente e eu o segui, tentando me livrar daquela sensação desagradável. O sítio era magnífico. Os campos se estendiam até o horizonte. Uma pequena cachoeira brilhava ao longe sob o sol forte de Minas Gerais, e o ar estava cheio do canto dos pássaros. Era tranquilo, quase tranquilo demais. Eu usava um vestido de linho cor de terracota, que balançava graciosamente a cada passo, e sandálias rasteirinhas de couro. Meus cabelos escuros e brilhantes estavam presos em um coque baixo e elegante, e grandes brincos de argola de prata balançavam perto do meu rosto, enquanto um delicado colar com um pingente de beija-flor repousava sobre meu decote discreto, mas sedutor. Eu me sentia elegante e sutilmente atraente. Um convite silencioso à intriga. Caminhamos em silêncio por um tempo. Lucas nos mostrou seus novos animais e falou sobre seus planos para o sítio. Então, quando chegamos à beira de um pequeno bosque, tudo começou a mudar. Paramos perto de um velho tronco de árvore. Lucas sentou-se, e eu fiquei de pé ao seu lado, olhando para o chão. Foi quando ele se virou para mim. Seu olhar era diferente, mais sombrio, como se houvesse algo mais profundo por baixo. Um arrepio percorreu minha espinha instantaneamente. De repente percebi o quão perto estávamos. Perto demais. Dei um passo para trás, mas ele estendeu a mão e tocou meu antebraço. O momento congelou, e senti meu coração disparar. Algo me dizia que aquilo não era apenas um gesto de amizade. Mas eu ainda não sabia o que pensar. Antes que eu pudesse reagir, a voz de João soou ao longe, nos chamando do estábulo. Isso me trouxe de volta à realidade.
Lucas retirou a mão rapidamente, e ficamos ali em um silêncio constrangedor. Vamos voltar, disse ele com um tom calmo demais. Mas eu não podia ignorar a sensação de que algo tinha acabado de mudar. Eu ainda não sabia o que, mas tinha certeza de que o que quer que tivesse acontecido entre mim e Lucas não passaria despercebido. Mais tarde, no jantar, enquanto desfrutávamos do calor da lareira e de um frango com quiabo caseiro que Lucas preparou, tentei esquecer aquele momento estranho, mas não consegui. Havia uma tensão no ar, um peso entre nós que não existia antes. Lucas lançava olhares furtivos para mim quando achava que eu não estava vendo, e isso me deixava confusa. Mas não disse nada. Apenas sorri e continuei comendo, fingindo que tudo estava bem. A conversa mudou para a cachaça. Lucas sugeriu que tomássemos algumas doses para relaxar. Eu hesitei, mas João concordou. Vai ser divertido, disse ele. Raramente relaxamos assim. Enchemos os copos, e a noite foi ficando mais leve. Mas com o passar do tempo, minha cabeça começou a girar. Lucas se tornava cada vez mais charmoso, brincalhão, e eu não podia ignorar como seu olhar se demorava em mim. A tensão entre nós parecia se tornar palpável, mas eu não tinha certeza se estava imaginando. Talvez fosse a cachaça, mas no fundo, eu sabia que não era. João, claro, não suspeitava de nada. Ele também tinha bebido um pouco e estava imerso em uma conversa com Lucas sobre política local, sem perceber a mudança em nossa dinâmica. Com o avançar da noite, senti a distância entre mim e Lucas diminuir. Sentamos mais perto um do outro, e meu coração batia descontroladamente. Mas tudo parou quando a mão de Lucas tocou a minha. Foi intencional. Naquele instante, soube que não estava imaginando. Ele sabia o que estava fazendo, e eu também. O que eu deveria fazer agora? Depois daquele toque, tudo mudou. Eu sentia isso na forma como Lucas se movia ao meu redor, na maneira como ele falava. Sua voz se tornou mais profunda, quase como se ele estivesse tentando me seduzir. Honestamente, era difícil ignorar. A atração era óbvia, e por mais que eu me convencesse de que estava exagerando, no fundo, sabia que algo estava acontecendo entre nós. Com o cair da noite, nos acomodamos na sala de estar. Lucas colocou uma música, algumas notas suaves de uma bossa nova acústica, e continuamos a beber e a relembrar o passado. Mas toda vez que nossos olhares se cruzavam, eu via aquela luz estranha, uma mistura de arrepios e um calor ardente. Era difícil ignorar. Quando João se levantou para pegar mais lenha, fiquei sozinha na sala com Lucas. Não pude acreditar em meus ouvidos quando ele se inclinou para mim. Sua voz era baixa e doce. Sabe, você está radiante hoje, Clara, disse ele. Meu coração parou. Eu não sabia como reagir. Ele estava falando sério? Estava brincando? Forcei um sorriso tenso e murmurei algo sobre a luz do fogo distorcer a percepção, mas ele não riu. Seu olhar permaneceu em mim por tempo demais, e senti seu calor preencher o espaço entre nós. Não foi apenas um elogio. Havia algo mais profundo na maneira como ele disse. Eu sempre te achei linda, ele continuou, baixando a voz. Mas você sempre esteve com o João. Eu respeito isso. Só que às vezes eu imagino como seria se as coisas fossem diferentes. Eu congelei, meu coração apertado, e senti um rubor subir pelo meu pescoço. Ele realmente estava dizendo o que eu pensava que ele queria dizer. Ele estava insinuando algo muito maior do que um simples elogio. Meus pensamentos corriam, mas antes que eu pudesse responder, João voltou para a sala, quebrando o momento. Lucas se endireitou rapidamente, e eu fingi que nada havia acontecido, mas meu coração estava martelando, e uma tensão elétrica pairava no ar. Eu sabia que nada entre nós seria o mesmo novamente. João não percebeu nada. Ele se sentou e começou a falar sobre um novo projeto em que estava trabalhando, completamente alheio ao que acabará de acontecer. Tentei me concentrar em suas palavras, mas todos os meus pensamentos estavam no olhar de Lucas e em suas palavras. Na manhã seguinte, a situação não melhorou. Pelo contrário, piorou ainda mais. Eu não conseguia parar de pensar no que Lucas me dissera na noite anterior. Tentei ignorar o pensamento, me convencer de que era um mal-entendido, um simples deslize sob o efeito do álcool, mas no fundo, eu sabia a verdade. Lucas havia cruzado uma linha, e eu não sabia se conseguiria esquecer aquilo. Passamos o dia passeando pela propriedade, mas não conseguia me livrar da sensação de que Lucas me observava com muita frequência. Toda vez que eu me virava, ele estava lá, e isso me deixava desconfortável. Tentei me concentrar em outras coisas, mas aquele sentimento incômodo de que algo estava prestes a acontecer não me deixava. Aconteceu no celeiro, enquanto João consertava um trator um pouco mais adiante. Eu e Lucas nos encontramos sozinhos, mesmo que por apenas alguns minutos.
Eu deveria ter encarado isso como um sinal e saído, mas não o fiz. E então Lucas se aproximou. Ele ficou atrás de mim. Sua respiração quente tocou a minha nuca quando ele se esticou para pegar uma ferramenta em uma prateleira. Eu congelei. Meu coração batia descontroladamente. A tensão entre nós era insuportável. Por um momento, a ideia de ceder a ele passou pela minha cabeça. Eu poderia me virar, beijá-lo e deixar aquele sentimento invisível entre nós tomar conta. Mas a realidade me atingiu como uma tonelada de tijolos. O que eu estou fazendo? O que estou pensando? Recuei apressadamente. Eu vou ver o João, gaguejei, mal conseguindo formar uma frase coerente. Mas Lucas não se moveu. Ele apenas me encarou por um momento antes de assentir. Saí rapidamente do celeiro, mas não consegui me livrar da sensação de que estava fugindo de algo, e que poderia me arrepender mais tarde. Depois do jantar, me vi sozinha na sala de estar. A casa estava silenciosa. João já tinha ido para a cama, me deixando sozinha com Lucas. Eu não queria ficar sozinha com ele, mas uma parte de mim sentia que precisava. Precisava entender. Lucas entrou na sala e sentou-se à minha frente. Sua expressão era séria. Precisamos conversar, ele disse em voz baixa. Meu coração apertou. Eu sabia que essa conversa tinha que acontecer, mas não estava preparada. Eu não quero que as coisas fiquem estranhas entre nós, ele começou. Mas não consigo parar de pensar no que aconteceu no celeiro. Meu coração disparou enquanto eu o encarava. Lucas, você não pode, murmurei com a voz trêmula. Ele me interrompeu. Eu sei que é errado, disse ele, mas isso não muda o que eu sinto. Meu coração apertou ainda mais. Ele entendeu o que eu quis dizer, e isso me apavorou. Nós não podemos fazer isso, sussurrei, quase inaudivelmente. Não se trata apenas de mim, tem o João. Eu o amo. Isso destruiria tudo. A expressão de Lucas suavizou por um momento. Pensei que ele tinha entendido, mas ele não desviou o olhar. Eu não quero destruir nada, disse ele suavemente. Juro, mas preciso que você saiba que eu me importo com você. Não apenas como amiga. Não posso ignorar isso. Não posso fingir que o que existe entre nós não existe. Uma parte de mim queria ficar com João, mas outra parte, aquela que eu não queria admitir, sentia-se atraída por Lucas, por aquela conexão que se formou entre nós. Isso me assustava mais do que eu estava disposta a admitir. Lucas estendeu a mão sobre a mesa. Sua mão pairou por um instante antes de tocar a minha. O calor de sua pele me fez estremecer, e tive que me conter para não puxar a mão. Eu queria dizer algo, mas as palavras não vinham. Então, tão rápido quanto estendeu a mão, ele a retirou. A porta se abriu e João entrou. Ele nos olhou com uma expressão confusa. Está tudo bem? Ele perguntou calmamente. Mas havia uma tensão em suas palavras. Levantei-me apressadamente, sentindo o calor subir às minhas bochechas. Estávamos apenas conversando, respondi, embora sentisse a mentira presa na minha língua. João assentiu, seu olhar se movendo de Lucas para mim, mas ele não fez mais perguntas. Ele não precisava. Eu sentia que ele sabia que algo estava errado, mas ele não disse nada. Ele se sentou e começou a falar sobre um projeto em que estava trabalhando. E eu não conseguia me concentrar em nada além do silêncio pesado entre nós. Eu me sentia presa. Não consegui dormir naquela noite. Minha conversa com Lucas ecoava em minha cabeça, se repetindo infinitamente. Cada parte de mim sabia que eu deveria acabar com aquilo. Era errado, mas a outra parte, aquela que eu me recusava a aceitar, sentia-se dividida. Perto da meia-noite, ouvi uma batida na porta. Meu coração gelou. Quem poderia ser a 1 hora daquelas? Olhei para o relógio. Já passava da meia-noite. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, a porta se abriu lentamente, e Lucas estava parado diante de mim. Sua expressão era uma mistura de dúvida e determinação. Desculpe, ele murmurou, sua voz mal audível no silêncio. Eu não consigo parar de pensar em você. Eu congelei. Minha respiração ficou presa. O que está acontecendo? Isso era real. Lucas estava no meu quarto, me dizendo aquelas palavras. Eu sei que é errado, ele continuou, dando um passo à frente. Mas preciso saber se você sente o mesmo, porque se sentir, não posso fingir que não há nada entre nós. Como eu deveria responder? Uma parte de mim queria gritar para ele me empurrar para longe e proteger o que eu tinha com João. Mas a outra parte, aquela que eu não queria admitir, sentia-se atraída por ele, por aquela conexão entre nós. Isso me assustava, mas ao mesmo tempo me intrigava. Lucas se aproximou, estendendo a mão para tocar meu rosto. Seus dedos mal roçaram minha bochecha, e eu permaneci imóvel. Ele estava tão perto, perto o suficiente para eu sentir o calor de seu corpo. Tudo o que eu conseguia pensar era o quanto eu queria beijá-lo, para ver onde aquele sentimento nos levaria.
No exato momento em que eu estava prestes a ceder à tentação, de repente ouvi passos no corredor. O som inconfundível de João se aproximando. Lucas recuou bruscamente. Seu rosto ficou vermelho de vergonha. Eu me levantei de um salto, com o coração batendo descontroladamente. Eu não podia deixá-lo me ver. Eu não podia permitir isso. Corri para a porta e a abri no exato momento em que João apareceu no corredor. Ele olhou para mim. Seus olhos estavam arregalados de incompreensão. Está tudo bem? Ele perguntou, olhando para o quarto. Seu olhar parou em Lucas, que agora estava de pé perto da cama. Eu não sabia o que dizer. O peso do momento era insuportável. Minha mente alternava entre culpa e pânico. Como eu poderia explicar o que acabará de acontecer? João olhou para mim, depois fixou o olhar em Lucas. Por uma fração de segundo, notei uma suspeita crescente em seu olhar, mas ele não disse nada. Ele apenas assentiu, como se estivesse me dando uma chance de explicar. Comecei a falar, mas a voz ficou presa na minha garganta. O que eu poderia dizer? Como eu poderia explicar tudo isso? João falou calmamente, quase calmo demais. Não é nada, disse ele suavemente. Eu só precisava de um copo d'água. Já volto. E com essas palavras, ele se foi. Seus passos ecoaram pelo corredor. Fui tomada por uma onda de dor, rapidamente substituída por pânico. O que acabou de acontecer? Por que eu não parei o Lucas? Virei-me para ele. Ele ainda estava lá em silêncio, perto da cama, com uma expressão indecifrável. Você precisa ir, murmurei. Minha voz era quase inaudível. Isso é errado. Você não deveria estar aqui. Lucas assentiu lentamente. Havia arrependimento e decepção em seu rosto. Desculpe, disse ele em voz baixa. Eu não deveria ter agido assim. Eu precisava saber se havia algo entre nós. Pensei que talvez você sentisse o mesmo. Eu balancei a cabeça, tentando lidar com meus pensamentos confusos. Eu não sei o que sinto, murmurei. Mas sei que não posso fazer isso. Não posso machucar o João. Não posso destruir nosso casamento. Não vale a pena. Nunca valeu. Lucas ficou em silêncio. Ele me olhou por um longo tempo antes de se virar e sair do quarto, me deixando sozinha, sobrecarregada de emoções. Fechei a porta atrás dele e desabei na cama. Minhas mãos tremiam enquanto as levava ao rosto. Como eu pude deixar isso acontecer? Por que me permiti chegar tão perto disso? O som dos passos de João voltou, desta vez para minha porta. Enxuguei os olhos rapidamente, esperando que ele não notasse o quão chateada eu estava. Eu sabia que não conseguiria esconder isso dele. Não agora. João bateu suavemente antes de abrir a porta. Havia gentileza em seu olhar, mas também uma tensão oculta, como se ele estivesse esperando por algo. Desculpe, ele disse suavemente. Eu não queria que as coisas terminassem assim. Eu só precisava saber como você se sentia. Levantei meu coração pesado de culpa. Eu sabia que se não lhe contasse a verdade agora, as coisas só piorariam. João, comecei com a voz trêmula. Preciso falar com você. Preciso te contar uma coisa. Algo que aconteceu com o Lucas. Sua expressão mudou, e ele deu um passo à frente. O que você quer dizer? Ele perguntou gentilmente. Respirei fundo, tentando me acalmar. Não sei como te dizer isso, mas esta noite eu quase cruzei a linha com o Lucas. Ele entrou no meu quarto e eu não o impedi. Não disse para ele ir embora. Não sei o que estava pensando. Desculpe, sinto muito. O rosto de João ficou pálido enquanto eu falava, e vi a dor em seus olhos. A traição começou a me consumir, mas ele não gritou, apenas ficou em silêncio, tentando processar o que eu acabará de confessar. Você quase cruzou a linha, ele repetiu suavemente. O que você quer dizer? Quer dizer que você esteve com ele? Lágrimas brotaram em meus olhos e eu balancei a cabeça. Não, João, não aconteceu nada, nada físico. Mas ele entrou, disse coisas que me fizeram questionar tudo, e eu deixei que ele se aproximasse demais. Deixei a situação se agravar. João ficou em silêncio por um longo tempo, com os braços cruzados. Seu olhar estava distante, e o silêncio entre nós era insuportável. Finalmente sua voz saiu calma, mas cortante. Não posso acreditar, ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Eu confiei em você. Confiei em nós dois, e você o deixou entrar. Eu não conseguia encontrar palavras. Senti-me esmagada pelo peso das minhas próprias palavras, incapaz de responder. Desculpe, murmurei novamente. Eu não queria que isso acontecesse. Eu te amo, João. Por favor, acredite em mim. Mas mesmo ao dizer as palavras, vi a dúvida em seus olhos. A confiança havia sido quebrada, e eu podia senti-la escapando. Eu não sabia como consertar isso. João caminhou em direção à porta sem nem mesmo se virar. Ele disse, não sei se algum dia conseguirei te olhar da mesma forma.
Nós dois precisamos de tempo. Com essas palavras, ele se foi. Fiquei sozinha no silêncio, sentindo o peso do mundo desmoronar ao meu redor. Eu havia perdido tudo, meu casamento, minha paz de espírito, tudo. E a culpa era minha. A porta do quarto de hóspedes, onde ele dormiria, se fechou com um baque surdo que ecoou no vazio da minha alma. Olhei pela janela para a lua prateada que iluminava o sítio distante. Um lugar isolado. Isolado, onde a verdade, o desejo e as consequências estavam escondidos. E agora? Seria possível reconstruir a confiança, uma vez quebrada das cinzas da tentação? Não consumado, mas quase fatal. Só o tempo diria. Mas naquele momento o futuro parecia uma sombra, tão escura quanto o quarto onde João escolheu dormir longe de mim.